Fátima, uma mulher de 54 anos, viveu mais de uma década entre a solidão e as feridas deixadas pelo abandono de sua única filha, Ana. A vida a moldou em uma armadura de rotina e resignação, até o dia em que Ana retorna inesperadamente. Porém, não está sozinho. Traz consigo Pedro, um neto que Fátima nunca soube que existia. Com o choque do reencontro, Fátima é confrontada por dores do passado e pela inocência desarmante da criança que reacende uma centelha de esperança. De mãe para avó, um recomeço que nunca esperei. É uma jornada sobre perdão, amor e a chance de reconstruir laços que compensam perdidos para sempre. Uma casa simples relacionada em um vilarejo quase esquecida pelo tempo. A luz pálida do amanhecer entra pelas frestas das janelas, revelando móveis antigos e uma rotina que parece nunca mudar. Fátima olha o espelho do banheiro, lavando o rosto com gestos lentos e calculados, como se o dia fosse apenas mais uma repetição. A fotografia da filha ausente encontrada em uma gaveta, mas seus olhos ainda carregam o peso de quem olha para trás todos os dias, buscando respostas. De repente, uma batida forte na porta rompe o silêncio. Fátima caminha até lá com hesitação. Ao abrir, o choque é instantâneo. Ana, mais magra e cansada, segura a mão de um menino que a encara com olhos grandes e cheios de curiosidade. Antes que ela possa reagir, a palavra vovó escapa dos lábios da criança, desarmando anos de mágoa em um instante. O amanhecer na pequena cidade era sempre silencioso, e Fátima gostava disso. Ela se sentia confortável na repetição de sua rotina. O café quente, o som das folhas sendo varridas no quintal e as visitas esporádicas da vizinha eram suficientes para preencher o vazio que Ana deixava. No entanto, aquele dia começou de forma diferente. Ao abrir a porta, viu sua filha após tantos anos. Ana segurava a mão de Pedro, uma criança que ela não conhecia, mas que já se sentia como parte de si. "Oi, mãe", Ana disse com a voz trêmula. Fátima ficou imóvel, o coração disparado. O passado parecia ter tomado forma física e estava ali, na frente dela. Olhou para o menino, que escondia metade do rosto atrás das pernas da mãe, mas espiava curioso. As palavras ficaram presas na garganta e tudo o que conseguiu fazer foi dar um passo para trás. Um gesto involuntário de quem precisa de espaço para processar o inesperado. Ana entrou com hesitação, os olhos varrendo o ambiente. Nada parecia ter mudado desde que partira. O cheiro da casa, os móveis desgastados e até mesmo a pequena rachadura na parede da sala ainda estavam lá. Ela tentou sorrir, mas a expressão de Fátima era impossível de decifrar. "Mãe, eu não tinha para onde ir. Preciso de ajuda." A frase caiu pesada no ar. Por anos, Fátima havia ensaiado o que diria se Ana voltasse, mas agora as palavras fugiam. Ela olhou para Pedro, que parecia fascinado com um retrato na parede. Ele mencionou, interrompendo o momento de tensão. "Essa é você?" Fátima olhou para o retrato que Pedro indicava. Era uma foto antiga, dela segurando Ana quando bebê. Sorriu de leve pela primeira vez em anos e respondeu: "Sim, essa sou eu. E essa era sua mãe quando tinha sua idade." Pedro arregalou os olhos encantado. Correu até a foto, examinando como se fosse um tesouro. Ana aproveitou o momento de distração do filho para tentar explicar. "Eu sei que desapareci. Eu sei que te magoei. Mas não tenho outra escolha agora." A voz de Ana Cortes. Você é tudo o que eu tenho." Fátima cruzou os braços, o olhar fixo na filha. Os anos não foram apagados o ressentimento, mas também não apagaram o amor. "Por que agora, Ana? Depois de tudo, por que agora?" Sua voz era fria, mas controlada. Ana respirou fundo e respondeu: "Porque eu falhei, mãe. Porque fiz escolhas erradas, meti-me em problemas. E Pedro, ele não tem culpa de nada disso. Eu preciso que ele tenha um lugar seguro." A palavra seguro tocou Fátima de um jeito inesperado. Ela sabia o que era sentir-se desprotegida e, acima de tudo, não queria que Pedro carregasse o peso do passado. O menino, agora sentado no tapete, encontrou um velho brinquedo que Ana deixou para trás.
Ele brincava distraído, alheio à tensão entre as duas mulheres. Fátima o inspirou por um momento e sentiu um calor que não esperava. Talvez fosse o olhar inocente dele, ou o fato de que, pela primeira vez em anos, sua casa parecia cheia de vida. "Você pode ficar, por enquanto", Fátima disse com uma firmeza que não deixa margem para contestação. Ana soltou o ar em ruptura, mas sabia que essa era apenas a primeira barreira. O silêncio entre elas não era apenas um vazio, era um campo de batalha, onde más antigas e novas eram esperadas para serem enfrentadas. Enquanto a noite caía, Fátima arrumou um espaço para Ana e Pedro no pequeno quarto de hóspedes. Pedro adormeceu quase imediatamente, exausto da viagem. Fátima ficou à porta, observando o menino dormindo. Sentiu um aperto no peito que não sabia explicar. Havia algo nele que fazia seu coração pesar e se iluminar ao mesmo tempo. De volta à sala, Fátima e Ana sentaram-se à mesa, separadas por uma distância que ia além dos metros. Ninguém sabia como começar uma conversa, mas ambos sabiam que aquilo era só o início de um caminho difícil. "Eu nunca quis que assim fosse, mãe", Ana sussurrou finalmente. Fátima suspirou, desviando o olhar para a xícara de chá à sua frente. "Nem eu, Ana. Mas agora estamos aqui, e vamos ver o que pode ser feito." A noite foi longa para ambas. Enquanto Pedro sonhava com aventuras infantis, Fátima e Ana enfrentavam as sombras do passado. As feridas ainda estavam abertas, mas pela primeira vez havia uma pequena possibilidade de cura. O sol nasceu tímido, espalhando sua luz suave pelos cômodos da casa. Mas dentro da mente de Fátima, o amanhecer não trouxe a mesma calma. Ela acordou mais cedo que o normal, movida por uma inquietação que não sabia nomear. Enquanto preparava o café, ouvia passos leves pelo corredor. Pedro, ainda com os cabelos bagunçados de sono, entrou na cozinha com um olhar curioso. "Bom dia, vovó", disse ele sem hesitar, como se esse título já fosse algo natural. Fátima engoliu em seco. Não estava acostumada a ser chamada assim, mas havia algo na doçura da voz de Pedro que a desarmava. "Bom dia, Pedro. Dormiu bem?" "Aham. Sua casa é tão silenciosa. Na nossa casa antiga era muito barulhenta", ele falou enquanto mexia nos objetos da mesa, tocando os porta-copos e a toalha de crochê como se fossem artefatos de um novo mundo. Hannah apareceu logo depois, com os olhos inchados de uma noite mal dormida. Evitava encarar a mãe diretamente, mas havia um esforço visível em tentar agir com normalidade. Sentou-se à mesa sem dizer nada, enquanto Pedro puxava uma cadeira para sentar ao lado da avó. Fátima observou aquilo com um misto de ternura e desconforto. "Vou fazer mais café", disse quase como uma desculpa para se levantar e organizar os próprios pensamentos. Enquanto os dias passavam, a presença de Pedro começou a mudar a atmosfera da casa. Ele explorou cada canto com curiosidade, perguntando sobre os objetos antigos que encontraram. Um dia, no sótão, encontrei um álbum de fotos empoeirado. Levou até Fátima, que estava no quintal regando as plantas. "O que é isso, vovó?", disse, segurando o álbum com cuidado. Fátima enxugou as mãos no avental e se mandou no banco do jardim ao lado dele. Abrindo o álbum, encontrei memórias que não via há anos. Fotos de Ana quando criança. Imagens de momentos felizes que compensam de outra vida. "Essa era sua mãe quando tinha a sua idade", disse, apontando para uma foto de Ana em um balanço, sorrindo para a câmera. Pedro arregalou os olhos. "Minha mãe era feliz assim?" A pergunta foi sincera, mas batida como um soco no coração de Fátima. "Sim, ela era", respondeu com a voz baixa. Hannah que observava de longe, sentindo os olhos cheios de lágrimas. Sabia que Pedro não fazia ideia do peso das próprias palavras, mas isso só tornava tudo mais difícil. Decidiu não interromper, deixando que a interação entre mãe e neto fluísse naturalmente. Apesar dos momentos agradáveis, a convivência estava longe de ser fácil. Ana e Fátima tinham personalidades fortes e opiniões divergentes sobre quase tudo, desde as refeições até a maneira como Pedro deveria ser criado. "Ele não pode ficar brincando o dia todo, Ana." "Um pouco de disciplina nunca fez mal a ninguém", disse Fátima certa vez, ao ver Pedro espalhou brinquedos pela sala. "Ele é só uma criança, mãe."
Ele já passou por muita coisa. Não precisa de regras rígidas agora, respondeu Ana defensiva. Fátima mordeu a língua para não dizer algo mais duro. Sabia que Ana estava protegendo Pedro, mas a falta de estrutura era algo que a incomodava profundamente. Sentia que, sem uma base sólida, o menino poderia carregar as incertezas que marcaram a vida da mãe. Em outro momento, Ana decidiu sair para resolver problemas na cidade, deixando Pedro sob os cuidados de Fátima. Não demora, Ana. Eu ainda tenho coisas para fazer, avisou Fátima, tentando disfarçar a preocupação de ficar sozinha com o neto por tanto tempo. Quando Ana demorou mais do que o esperado, Fátima teve que improvisar para manter Pedro entretido. Juntos passaram horas desenhando e fazendo recortes. A princípio, Fátima sentiu-se fora do lugar, mas logo percebemos que os risos de Pedro e sua criatividade eram um bálsamo inesperado. "Vovó, você é bom nisso!" Pedro exclamou, segurando um desenho que fizemos juntos. "Não sei se boa, mas acho que ainda lembro como se faz", respondeu com um pequeno sorriso. Certa noite, enquanto Pedro dormia, Fátima e Ana finalmente tiveram uma conversa mais franca. Sentadas na sala, cada uma segurando uma xícara de chá, o silêncio foi rompido por Ana. "Eu sei que você não confia em mim, mãe." Sua voz era baixa, mas firme. Fátima gritou, o olhar surpresa pela franqueza. "Eu só não entendo por que você nunca me procurou antes, Ana." Foram tantos anos, tantas noites esperando um telefonema que nunca veio. Ana abaixou a cabeça, lágrimas começando a rolar. "Eu achei que estava fazendo uma coisa certa ao ficar longe. Mas eu errei, mãe. Errei feio." Fátima sentiu o peso das palavras, mas não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhei para a xícara de chá, como se tentasse encontrar todas as respostas que buscava. "A questão agora não é só você, é Pedro. Ele merece mais do que o que você teve, Ana." Ana assentiu, entendendo o que a mãe queria dizer, mas sentindo a culpa crescer ainda mais. Nos dias seguintes, Fátima começou a perceber algo que mudaria sua perspectiva. Pedro era mais do que um neto. Ele era um elo, uma ponte que começava a juntar os pedaços quebrados da família. Sua curiosidade e inocência criaram momentos de união que duas mulheres não conseguiram construir sozinhas. Uma tarde, Pedro pediu para plantar uma árvore no quintal. "Por quê?" perguntou Fátima, surpresa com a ideia. "Porque as árvores crescem lentamente, ficam mas muito fortes. Quero plantar uma e ver ela crescer." As palavras do menino tocaram Fátima profundamente. Ela o ajudou a plantar a pequena muda e, enquanto cavavam a terra juntos, sentiam uma centelha de esperança. Talvez, assim como a árvore, ela e Ana também tenham crescido novamente, mesmo que o processo fosse lento e cheio de desafios. Os dias começaram a se organizar em uma nova rotina, ainda que frágil e cheia de hesitações. Fátima observava Pedro correr pelo quintal, animado com a nova árvore que havia plantado. Ana ajudava nas pequenas tarefas da casa, embora suas interações com a mãe fossem curtas e frequentemente tensas. Mesmo assim, algo parecia estar mudando. Lentamente, os silêncios entre elas começavam a ser preenchidos por palavras e, às vezes, até por sorrisos. Uma tarde, enquanto Fátima arrumava os armários da cozinha, encontrou uma velha lata de biscoitos que Ana adorava quando criança. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios enquanto abria a tampa. O aroma, embora desbotado pelo tempo, trouxe uma avalanche de memórias. "Esses biscoitos", murmurou perdida nos pensamentos. "O que tem eles?" Ana perguntou, surgindo na porta com os braços cruzados. Fátima extravasa a lata, mostrando-a. "Você era apaixonado por eles. Lembra quando escondia o pote debaixo da cama para que ninguém mais comesse?" Ana soltou uma risada curta, quase surpresa por lembrar disso. "Eu lembro. Uma vez o pote caiu e os biscoitos se espalharam. Você ficou tão brava." Fátima feliz, mas logo o sorriso desaparecido. "Bons tempos." Sua voz era suave, mas transmitia de uma melancolia que Ana não poderia ignorar. Apesar desses pequenos momentos de leveza, o passado ainda pesava entre eles. Uma noite, enquanto Pedro dormia e os grilos preenchiam o silêncio da casa, Ana decidiu tocar no assunto que ambos evitavam desde o reencontro.
Por que você nunca me tentou procurar, mãe? Fátima, que costurava uma barra de calça, parou. A pergunta era como um espinho que Ana havia descoberto com precisão. Eu tentei. Nos primeiros anos eu tentei muito. Liguei, procurei conhecidos, mas você desapareceu como se nunca tivesse existido. Sua voz era firme, mas os olhos começaram a brilhar com lágrimas reprimidas. Depois desisti. Achei que você tinha escolhido sua vida longe de mim. Ana olhou para o chão, sentindo o peso da culpa. Eu pensei que estava fazendo o certo, mãe. Eu era jovem, queria ser livre. Não percebi o quanto isso te magoaria. Fátima balançou a cabeça, soltando um suspiro profundo. Você não viu porque não quis. Mas agora não importa mais. O que importa é o Pedro. Ele é a única coisa boa que você trouxe de tudo isso. A frase cortou Ana como uma faca. Sentiu-se reduzido a um erro, a alguém cuja única redenção era o filho. Eu sei que errei, mas... Ana começou, mas Fátima a interrompeu. Não precisa se necessário, só não quero que ele sofra. Pedro, um símbolo de esperança. No dia seguinte, enquanto Ana saía para resolver problemas burocráticos na cidade, Pedro ficou sob os cuidados de Fátima novamente. Ele a balança pelo quintal, curioso sobre tudo o que ela fazia. Vovó, por que você gosta tanto de cuidar das plantas? Perguntei ele, observando-a poder uma roseira. Porque elas dependem de cuidado. Se você não prestar atenção, elas murcham e morrem. Pedro ficou pensativo por um momento. Tipo, as pessoas? A simplicidade da pergunta fez Fátima parar. Olhou para Pedro, impressionado com a profundidade que aquela criança trazia em suas palavras. Sim, Pedro, tipo como pessoas. Pedro deu e continuou ajudando-a. Ele parecia ter uma habilidade natural de quebrar barreiras com sua presença, e Fátima se sentia cada vez mais conectada a ele. Quando Ana voltou, mais tarde naquela noite, encontrou Pedro adornado no sofá, envolto em uma manta. Fátima estava na cozinha lavando a louça. Ele gosta de você, Ana disse, encostando-se no batente da porta. Fátima não desviou o olhar do prato que segurava. Ela é uma boa criança. Eu sei, ele salvou minha vida, sabia? Ana contínua, sua voz embargada. Quando as coisas ficaram em ruínas, ele era a única razão para continuar. Fátima parou secando as mãos antes de se virar para a filha. O que aconteceu com você, Ana? Por que nunca pediu ajuda? Ana hesitou, mas sabia que não poderia mais fugir da conversa. Eu tinha vergonha, mãe. Vergonha de voltar e assumir que tinha falhado. O homem com quem me envolveu? Ele era violento, controlador. Ela respirou fundo, sentindo as lágrimas rolarem. Foi só quando Pedro nasceu que percebeu que não poderia continuar naquele ciclo. Fátima sentiu um nó se formar em sua garganta. Queria gritar, chorar, abraçar a filha, mas tudo o que consegui foi dizer: você deveria ter vindo antes. Ana assentiu sem forças para argumentar. Uma pequena faísca de reconexão. Na manhã seguinte, enquanto Ana dormia, Fátima levou Pedro ao mercado local. As pessoas olhavam curiosas, comentando sobre o menino que parecia tão à vontade ao lado da avó. Ele é a sua cara, Fátima, disse Dona Neide, uma vizinha de longa data. Fátima convidou, olhando para Pedro enquanto ele segurava sua mão. Ele tem um pouco de mim, sim. Ao voltarem para casa, Pedro correu para mostrar um desenho que havia feito a Ana. Fátima ficou na sala, ouvindo os risos do menino e os comentários da filha. Pela primeira vez, senti que a casa estava cheia novamente. Mesmo com todas as mortes, havia uma possibilidade de sobrevivência. E pela primeira vez em anos, Fátima permitiu-se acreditar que isso era possível. Os dias seguintes trouxeram à casa um equilíbrio frágil. Entre as risadas de Pedro e as conversas esparsas de Fátima e Ana, parecia que a vida começava a criar uma nova rotina. No entanto, ambas as mulheres sabiam que as feridas do passado ainda estavam abertas e que qualquer desentendimento poderia transformar essa calmaria em tempestade. Uma tarde, enquanto Fátima remendava uma camisa de Pedro, Ana entrou na sala com uma expressão séria. Carregava uma pilha de papéis na mão e seu semblante era pesado. Mãe, preciso conversar com você. Fátima atraiu os olhos da costura, já sentindo o peso das palavras que estavam por vir. Diga, Ana.
Ana hesitou antes de colocar os papéis na mesa. Entre eles estavam contas atrasadas, notificações bancárias e um contrato de aluguel prestes a vencer. É sobre dinheiro. Não tenho como pagar mais um mês na cidade. É por isso que vim para cá, além de tudo. Fátima olhou para os papéis e depois para a filha. Sua expressão se tornou fria. Você nunca pensou em me avisar antes? Espero que você esteja encurralado para vir. Ana suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Eu sabia que você diria isso. Sabia que seria difícil para você confiar em mim. Mas estou tentando, mãe. Eu quero consertar as coisas. A conversa terminou com um silêncio desconfortável. Fátima recolheu os papéis e os guardou em uma gaveta sem dizer mais nada. Durante o jantar, Pedro experimentou o clima tenso, mas tentou animar o ambiente contando histórias de sua imaginação fértil. Sabia que a árvore que plantamos vai crescer tão alta que você poderá subir nela e ver o mundo inteiro? Disse ele, gesticulando com entusiasmo. Fátima sorriu levemente, enquanto Ana escondeu em silêncio, confundindo na comida sem apetite. Mais tarde naquela noite, Ana foi até o quintal para respirar um pouco de ar fresco. Fátima, ao vê-la sair, decidiu segui-la. Ana começou hesitante. Não é que eu não queira ajudar. É que, depois de tudo o que aconteceu, confiar em você é mais difícil do que você imagina. Ana virou-se para encarar a mãe, seus olhos brilhando de lágrimas contidas. Eu sei, mãe. Sei que você está enganando, mas você precisa entender. Eu também estava perdido. Passei anos tentando sobreviver, tentando ser forte por mim e por Pedro. Fátima ficou em silêncio por um momento, observando a sinceridade na voz da filha. Eu só não quero que ele sofra, Ana. Ele é uma criança boa e merece uma vida melhor do que a que você teve. Eu também quero isso, mãe. É por isso que estou aqui. Na manhã seguinte, Fátima concordou com uma ideia que a incomodava, mas que parecia importante. Durante o café, chamou Ana para conversar. Se você realmente quer recomeçar, vamos fazer isso direito. Precisa procurar um emprego, colocar a vida nos trilhos. Hannah a olhou surpresa com a firmeza na voz da mãe. Estou disposto, mas você sabe como é difícil. Não será fácil, mas é necessário. Eu posso cuidar do Pedro enquanto você trabalha. Fátima fez uma pausa, avaliando a ocorrência da filha. Mas só enquanto você mostra que está comprometido. Ana ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras da mãe. Sentiu-se humilhado por precisar dessa ajuda, mas ao mesmo tempo sabia que era uma oportunidade para provar que poderia mudar. Obrigada, mãe. Eu vou fazer o meu melhor. Ana começou a procurar emprego, o que a obrigava a passar boa parte do dia fora. Enquanto isso, Pedro e Fátima desenvolveram uma rotina própria. Ele a seguiu pelo quintal, ajudando com pequenas tarefas e passando as tardes desenhando ou ouvindo histórias que ela inventava. Uma tarde, enquanto brincavam de esconde-esconde, Pedro tropeçou e caiu, machucando o joelho. Fátima correu para socorrê-lo, sentindo uma onda de preocupação que há muito tempo não experimentava. Está doendo, vovó? Disse ele com os olhos cheios de lágrimas. Vai ficar tudo bem, meu amor. Fátima limpou o machucado com cuidado e o confortou com um abraço. A cena trouxe à tona memórias de quando Ana era pequena. Fátima lembrava-se de momentos semelhantes, em que consolava a filha com a mesma ternura. Pedro era uma ponte viva para essas lembranças, mas também um lembrete de tudo o que havia se perdido. Apesar do progresso, a convivência trouxe novos desafios. Alguns vizinhos chegaram a comentar sobre o retorno de Ana, questionando as decisões de Fátima. Você está sendo bom demais com ela. Depois de tudo o que fez, ela não merece sua ajuda, comentou Dona Neide, uma amiga antiga. Fátima ouviu os comentários, mas não respondeu. Por dentro, senti-se dividido. Parte dela concordou com um vizinho, mas outra parte sabia que, se não estendesse a mão à filha agora, talvez nunca tivesse tido outra chance de reconstruir a relação. Certa noite, depois de um dia difícil, Ana chegou tarde, visivelmente exausta. Pedro já estava dormindo e Fátima esperava na sala. Você não acha que deveria avisar quando vai se atrasar? Disse com um tom firme. Eu estava ocupado, mãe. Consegui um trabalho temporário, mas o dia foi longo. Fátima cruzou os braços, insatisfeita com a resposta.
Pedro ficou me perguntando onde você estava. Ele merece saber o que pode contar com você. Estou tentando, mãe. Por que você não pode me dar um pouco de crédito? A discussão cresceu rapidamente, com ambas as mulheres despejando mágoas acumuladas. Fátima acusou Ana de ser irresponsável, enquanto Ana se retrucava, dizendo que a mãe nunca entendia as dificuldades que ela enfrentava. Você acha que é fácil para mim voltar aqui e pedir ajuda? Falei Ana, com lágrimas nos olhos. Fátima sentiu o impacto das palavras, mas não respondeu. Apenas se abriu e saiu da sala, deixando Ana sozinha com sua frustração. O recomeço da ponte. Na manhã seguinte, Ana encontrou um bilhete deixado por Fátima na mesa da cozinha. Sei que estamos tentando, mas precisamos fazer isso juntos. Não quero que o Pedro sofra por nossos erros. Vamos encontrar uma maneira de recomeçar, mas com respeito e paciência. Ainda acredito em nós. Ana leu o bilhete várias vezes, tentando a sinceridade por trás das palavras da mãe. Foi a primeira vez em anos que sentiu uma faísca de esperança de que talvez, apenas talvez, as coisas feitas dar certo. Os dias avançavam e a vida na casa de Fátima seguia em um equilíbrio frágil. Ana começou a trabalhar em uma pequena loja no centro da cidade, um emprego temporário que ajudava a pagar as contas atrasadas. Apesar do cansaço, ela demonstrou esforço para reorganizar sua vida, mas tão desgastada com a mãe permanentemente. Pedro, alheio aos conflitos adultos, era o ponto de equilíbrio. Um raio de luz em meio à escuridão dos ressentimentos que ainda emparelhavam. Uma tarde, enquanto Fátima preparava o almoço, recebeu uma ligação inesperada de um número desconhecido. Atendeu com cautela, e a voz do outro lado trouxe um frio súbito à espinha. Dona Fátima, aqui é Eduardo, o pai do Pedro, tentando entrar em contato com a Ana Estou. Fátima sentiu o corpo enrijecer. As poucas informações que você sabia sobre o homem foram suficientes para causar alarme. Ele era o motivo pelo qual Ana fugiu de sua antiga vida. Sua voz era calma, quase doce, mas Fátima sabia que havia algo de errado. Ela não está disponível agora. Por que você está ligando? Respondeu, mantendo o tom firme. Quero ver meu filho. É meu direito e vocês não podem me impedir. Fátima fechou a ligação abruptamente, o coração disparado. A sombra do passado de Ana havia finalmente alcançado a pequena casa, ameaçando tudo o que elas estavam tentando reconstruir. Quando Ana chegou em casa naquela noite, Fátima a aguardava com o rosto grave. O Eduardo ligado. A frase foi direta, sem rodeios. Ana parou no meio da sala, o corpo inteiro tenso. O quê? Como ele conseguiu o número? Eu não sei, mas ele quer ver o Pedro. Disse que é um direito dele. Ana sentou-se no sofá, passando as mãos pelos cabelos. O medo estampado em seu rosto era inconfundível. Mãe, você não entende. Ele é perigoso, ele nunca quis saber do Pedro antes. Se ele está tentando contato agora, é porque quer controlar a situação, não porque se importa com o filho. Fátima assentiu, embora sentisse um misto de emoções. Queria proteger Pedro, mas sabia que a situação era mais complicada do que parecia. O que vamos fazer, Ana? Não podemos deixá-lo se aproximar. De jeito nenhum. Nos dias que se seguiram, Ana tornou-se mais retraída e defensiva. Passava horas ao telefone, tentando entender quais eram os direitos legais de Eduardo e buscando formas de evitar um confronto. Pedro começou a perceber a tensão, mesmo que ninguém lhe explicasse diretamente o que estava acontecendo. Por que minha mãe é tão brava, vovó? Disse ele certa manhã, enquanto ajudava Fátima a dobrar as roupas. Fátima olhou para o menino incerta sobre como responder. Às vezes, os adultos ficam preocupados com coisas que você não precisa se preocupar, Pedro. Mas está tudo bem. Ele concordou, aparentemente satisfeito com a resposta, mas Fátima sabia que a situação era mais complexa do que isso. Numa tarde chuvosa, enquanto Ana ainda estava no trabalho, Eduardo apareceu na porta. Fátima o recebeu de imediato. Era um homem alto, de olhar penetrante e sorriso que parecia mais uma ameaça do que um gesto de gentileza. Boa tarde, dona Fátima. Vim buscar meu filho. Fátima, com o coração disparado, bloqueou a porta com o corpo. O Pedro não está disponível para você. Não vou deixá-lo entrar.
Eduardo deu um passo à frente, sua expressão tornando-se mais agressiva. Ele é meu filho. Eu tenho o direito de vê-lo. Antes que a situação pudesse escalar, Ana chegou correndo, com o rosto molhado pela chuva e os olhos cheios de pânico. Eduardo, vai embora. Você não tem nenhum direito aqui. Eu tenho tanto direito quanto você, Ana, e eu vou fazer isso valer. A discussão se intensificou, com Eduardo ameaçando levar o caso aos tribunais. Pedro, assustado com o barulho, apareceu na sala, chamou pela mãe. Mamãe, o que está comemorando? Ao ver o menino, Eduardo suavizou o tom, mas Ana rapidamente o pegou no colo e removeu-se. Você não vai chegar perto dele, nunca mais. Após Eduardo finalmente ir embora, Ana desabou no sofá exausta e aterrorizada. Ele não vai desistir, mãe. Eu conheço o Eduardo. Ele sempre volta. Fátima sentou-se ao lado dela, tocando sua mão pela primeira vez em anos. Então precisamos estar preparados. Não vamos deixar que ele destrua o que estejamos construindo. Ana olhou para a mãe, surpresa com a firmeza e o apoio que encontrou ali. Pela primeira vez, senti que talvez não estivesse sozinho nessa batalha. No dia seguinte, Ana foi um advogado para entender suas melhores opções. Descobriu que, apesar de Eduardo ter direitos legais como pai, sua ausência prolongada poderia ser usada contra ele em uma disputa pela guarda de Pedro. Decidiu entrar com uma medida protetora, mas sabia que o processo seria desgastante e incerto. Enquanto isso, Fátima cuidava de Pedro com ainda mais zelo. Ele era o centro de tudo, o motivo pelo qual mãe e filha estavam lutando tanto. Uma nova união. Com o passar das semanas, a tensão inicial deu lugar a um senso de propósito compartilhado. Ana e Fátima começaram a trabalhar juntas, enfrentando os desafios legais e emocionais que Eduardo havia trazido. Uma noite, enquanto Pedro dormia, Fátima e Ana sentaram-se na sala para conversar. Sabe, mãe, por mais que isso tudo seja difícil, estou grato por estar aqui. Não sei se conseguiria fazer isso sozinha. Fátima gentilmente tocando a mão da filha. Você não está sozinha, Ana. Nunca estive. As palavras, embora simples, carregavam um peso imenso. Pela primeira vez, ambos sentiram que estavam reconstruindo não apenas uma relação, mas também a confiança de que havia se perdido há tantos anos. A tensão na casa de Fátima tornou-se quase palpável. A ameaça de Eduardo pairava sobre elas como uma ameaça de morte. Embora Ana estivesse tomando as medidas legais para proteger Pedro, ela sabia que Eduardo não era o tipo de homem que respeitava limites. Fátima, por sua vez, mantinha-se alerta, sempre à espera de sinais de perigo. Pedro começou a perceber que algo estava errado. Embora Fátima e Ana tentassem disfarçar, ela sentiu a inquietação nos olhares trocados e na maneira como as duas exceções estar sempre em alerta. Vovó, por que a mamãe está tão preocupada? Disse ele uma tarde enquanto ajudava Fátima a colher ervas no jardim. Fátima hesitou, mas decidiu ser honesta dentro dos limites que a idade dele permitia. Às vezes, Pedro, os adultos precisam resolver problemas complicados. Mas saiba que estamos aqui para cuidar de você, sempre. O menino pareceu satisfeito com a resposta, mas a verdade é que Fátima estava mais preocupada do que gostaria de admitir. A primeira investida. Naquela mesma noite, enquanto Fátima e Ana conversavam na cozinha, um som alto vindo do quintal as fez congelar. Era o som do vidro quebrando. Ambas corriam para a sala, encontrando uma janela estilhaçada e uma pedra no chão com um bilhete amarrado. Ana pegou o papel com mãos trêmulas, lendo as palavras rabiscadas. Vocês não podem me esconder para sempre. Ele é meu filho. Fátima sentiu uma onda de raiva e medo ao mesmo tempo. Ana, pálida, começou a chorar, segurando o bilhete como se ele fosse uma arma apontada para elas. Ele está nos vigiando, mãe, não vai desistir. Então vamos fazer o que for necessário para mantê-lo, respondeu Fátima com firmeza na voz. Na manhã seguinte, Ana entregou o bilhete à polícia, que registrou o incidente, mas avisou que as medidas legais levariam tempo. A sensação de impotência só aumentava a ansiedade das duas mulheres. Dias depois, Eduardo apareceu na porta da escola de Pedro, esperando por ele na saída. Ana, que havia antecipado essa possibilidade, estava lá para buscá-lo mais cedo. Quando viu Eduardo, seu coração disparou.
Ana, você está dificultando as coisas. Só quero ver meu filho, disse ele com um tom que misturava suposta gentileza e ameaça velada. Ana segurou Pedro pela mão, afastando-o do pai. Você perdeu esse direito quando nos deixou. Agora fique longe dele. Eduardo deu um passo à frente, mas foi interrompido por um funcionário da escola que percebeu a situação. Está tudo bem aqui, senhora? Disse o homem, colocando-se ao lado de Ana. Sim, está, respondeu Ana, apertando a mão de Pedro enquanto o conduzia rapidamente para o carro. De volta à casa, Ana contou tudo para Fátima. A preocupação transformou-se em indignação, e pela primeira vez em anos, como duas, sentiram-se verdadeiramente unidas contra um inimigo comum. Ele não vai parar, mãe. Ele é como uma sombra que nos segue. Então vamos enfrentá-lo juntas, disse Fátima, segurando a mão da filha. Semanas depois, Eduardo invadiu o quintal da casa durante a madrugada. O som da porta está sendo forçado de acordo com Fátima, que imediatamente chamou a polícia, enquanto Ana corria para o quarto de Pedro. Fique aqui, meu amor. Não saia, não importa o que aconteça, disse Ana ao filho, trancando a porta. Enquanto isso, Fátima, com uma coragem que não sabia que tinha, pegou uma velha barra de ferro que usava no quintal e postou-se na porta de entrada. Eduardo vai embora agora ou vai se arrepender? Conversei ela com o coração disparado, mas a voz firme. Eduardo, surpreso pela atitude de Fátima, hesitou. Você acha que pode me impedir, velho? Mas antes que ele pudesse avançar, as luzes das sirenes iluminaram a rua. A polícia chegou a tempo, prendendo Eduardo por invasão e descumprimento de medidas protetivas. O rompimento foi imediato, mas o impacto emocional ainda reverberou. Pedro, assustado com o tumulto, dormiu entre Ana e Fátima naquela noite. Pela manhã, enquanto o sol iluminava suavemente a sala, Ana e Fátima finalmente tiveram uma conversa profunda. Obrigada, mãe. Não sei o que teria feito sem você ontem. Fátima segurou a mão da filha, olhando nos olhos dela com sinceridade. Você nunca mais vai passar por isso sozinha, Ana. Nunca. Ana feliz, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pela primeira vez em anos, senti-me realmente seguro. A reconstrução. Nos dias seguintes, a casa tornou-se mais do que um refúgio. Tornou-se um lar onde Ana, Pedro e Fátima conseguiram reconstruir suas vidas. O medo deu lugar à esperança, e os laços familiares, antes tão frágeis, agora deixa claro mais fortes do que nunca. Pedro continuou sendo a cola que uniu as duas gerações, e suas risadas eram a trilha sonora de um novo começo. Vovó, quando nossa árvore vai crescer? Disse ele certa manhã, enquanto ajudava Fátima no jardim. As árvores crescem devagar, Pedro, mas quando ficam grandes são muito fortes. Fátima olhou para Ana, que observava a cena com um sorriso nos lábios. Pela primeira vez em muito tempo, senti que sua família estava realmente enraizada. Os meses que se seguiram trouxeram um novo ar à casa de Fátima. O passado ainda pesava, mas agora ele parecia uma sombra distante, incapaz de apagar a luz que finalmente havia encontrado espaço para brilhar. Eduardo, preso sob a acusação de invasão e ameaça, foi proibido de se aproximar de Ana e Pedro. Esse alívio deu às duas mulheres a chance de respirar e, mais importante, de reconstruir. Naquela manhã, o sol iluminava o quintal com uma delicadeza incomum. Fátima, como de costume, estava cuidando das plantas. Mas desta vez não estava sozinha. Pedro ajudava a observar as flores enquanto fazia perguntas sobre cada espécie, sua curiosidade sem limites, sempre arrancando um sorriso da avó. Ana observava de longe, sentada no degrau da varanda, com um semblante que misturava transtorno e gratidão. Essa árvore já está maior, né, vovó? Pedro disse, apontando para a muda que foi plantada meses antes. Fátima convidou, passando a mão pelo cabelo do menino. Está assim. Ainda vai crescer muito mais, assim como você. Pedro riu e correu para pegar mais água, enquanto Ana se aproximava da mãe. Ele está feliz aqui. Não sei como te agradecer por tudo o que fez por nós, mãe. Fátima olhou para a filha, os olhos cheios de algo que ela não sentia há muito tempo. Paz. Não precisa me agradecer, Ana. Somos uma família. E família é isso. Naquela noite, depois de colocarem Pedro para dormir,
Fátima e Ana sentaram-se à mesa da cozinha com xícaras de chá. Era uma rotina que ambos foram desenvolvidos, um momento de tranquilidade para compartilhar pensamentos e silêncios confortáveis. Sabe, mãe, eu nunca imaginei que pudesse encontrar um lugar para chamar de lar novamente, Ana começou, confundindo na xícara com cuidado. Fátima inclinou-se para melhorar, ouvindo com atenção. Acho que sempre tive medo de voltar, de encarar o que deixei para trás, mas agora vejo que o que eu deixei não foi só dor. Foi também uma chance de recomeçar. Fátima assentiu, pensando nas noites que passou rezando por aquele momento, mesmo quando parecia impossível. Todos nós cometemos erros, Ana. Mas o importante é o que fazemos depois. Você teve coragem de voltar. E isso não é pouca coisa. Ana enviou, sentindo uma onda de emoção que a fez desviar o olhar por um momento. E você, mãe, você está feliz? A pergunta pegou Fátima de surpresa. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, considerando a resposta. Feliz é uma palavra grande, mas eu sinto algo parecido. Acho que é esperança. Algo que pensei que nunca mais sentiria. Uma nova jornada. Para Pedro. Enquanto as duas conversavam, Pedro, sem que elas soubessem, estava acordado, espiando-as pela fresta da porta. Ele não entendeu tudo o que diziam, mas sabia que algo bom estava acontecendo. Pela primeira vez, sentiu que sua vida estava cheia de amor, segurança e risos. Na manhã seguinte, ao ir para a escola, Pedro entregou um desenho para Fátima. É para você, vovó, disse ele com um sorriso que iluminava o rosto. Fátima abriu o papel e viu um desenho simples, mas carregado de significado. Ela, Ana e Pedro de mãos dadas, ao lado de uma árvore grande e cheia de folhas. Que lindo, Pedro! É assim que você nos vê? Perguntei, emocionado. Sim, somos uma família. E a árvore é porque estamos crescendo juntos. Ana, que observava a cena, sentindo os olhos se enchendo de lágrimas. Aquela frase, dita com tanta simplicidade, encapsulava tudo o que estava tentando construir. Com o passar do tempo, Ana conseguiu um emprego mais estável e começou a planejar um futuro mais seguro para Pedro. Fátima, por sua vez, encontrou uma nova energia para cuidar de si mesma, algo que há muito tempo deixava de lado. Em um dia especial, decidimos organizar um pequeno almoço no quintal. Era uma tarde ensolarada e o cheiro de comida caseira preenchia o ar. Fátima trouxe um bolo que havia preparado enquanto Ana arrumava a mesa. Pedro correu pelo quintal, rindo e espalhando sua energia contagiante. Lembra quando plantamos aquela árvore? Ana disse, olhando para a mudança que já estava com o dobro do tamanho. Lembro. Pedro disse que ela seria tão forte quanto nós. E acho que ele tinha razão, respondeu Fátima sorrindo. Enquanto observavam Pedro brincar, as duas se deram conta daquele momento, tão simples e tão cheio de vida, era o que ambas precisavam. Não havia mais necessidade de olhar para trás com tristeza ou dor. O futuro estava ali, ao alcance, pronto para ser vivido. Anos depois, Pedro cresceu para se tornar um jovem confiante e amoroso, inspirado pela força das mulheres que o realizam. A árvore no quintal, agora grande e imponente, seria um símbolo vivo da jornada que Fátima e Ana compartilharam. Embora o passado nunca tenha podido ser apagado, ele se tornou uma parte importante da história, uma base sobre a qual construíram algo novo e belo. E no coração daquela casa simples, cercada pelo som das folhas ao vento, estava a prova de que, mesmo em meio às tempestades mais difíceis, o amor e a resiliência podiam florescer.